Salve Maria Imaculada e que viva a Cristo Rei. Aqui José Ronaldo e você está no canal Rede Católica. Olha, meus irmãos, hoje nós vamos ver, né, o protestante aí, João Júnior, que sempre comenta aqui nos canais, a gente vai ver ele se contradizendo. Eu tendo um debate com ele nos comentários aqui de um vídeo meu, o vídeo saiu hoje, ontem, né, na verdade, o vídeo vai sair no outro dia. O vídeo saiu ontem, pra mim foi hoje mais cedo, mas pra vocês vão ser ontem. Nós vamos ver aqui a contradição dele próprio nas Sagradas Escrituras. Vou colocar pra vocês aqui, né, a descrição aqui do meu vídeo. Eu vou deixar esse vídeo na descrição desse vídeo aqui também. E nos cards aqui, pra quem quiser ver. Depois vocês podem pegar e estar assistindo. Mas eu vou colocar aqui pra vocês poderem ver a descrição desse os comentários desse vídeo. E verem a contradição dele aí. Se você gostou, peço que você se inscreva no canal, deixa o like, né? E no decorrer do vídeo, comente a sua opinião. Vamos então ver aqui. Esse é o vídeo. Vamos ver aqui os comentários. O comentário dele aqui. Ele mandou aqui pra mim primeiro. Esse aqui, ó. Ele mandou: meu amigo, em 1 Coríntios 15, já te responde. Leia o capítulo todo que fala sobre a ressurreição e quando seremos ressuscitados. Estude hermenêutica e exegeses contextuais, amigo. Ele manda estudar. Aí eu vou lá e faço a leitura. E respondo ele, eu ponho aqui: meu amigo, vou citar. Você citou primeiro a primeira carta aos Coríntios, mas acabou confirmando exatamente o que a igreja sempre ensinou. Paulo de Tarso está falando ali da ressurreição dos mortos no fim dos tempos, não de uma limitação do poder de Deus ao longo da história. O capítulo trata do destino final dos corpos, não da exceção concedida por Deus por graça especial. Eu mandei para ele que agora me responda. Se Deus já arrebatou Enoque em Gênesis capítulo 5, versículo 24, e levou Elias ao céu em 2 Romanos capítulo 2, versículo 11, por que ele não poderia glorificar aquela que foi escolhida para gerar o próprio Salvador? Além disso, o próprio texto diz que Cristo é as primícias. 1 Coríntios, versículo 15, capítulo 15, versículo 20. Ou seja, o primeiro em dignidade. Não é o único a participar da glória. Depois vem a expressão de Cristo. E isso não impede que Deus, em sua soberania, antecipe essa graça a quem ele quiser. E eu falei: e mais? Interpreta a Bíblia exige sim hermenêutica, mas também exige coerência com toda a revelação. Não apenas um versículo isolado. Portanto, antes de falar em exegese contextual, é preciso explicá-la de verdade, porque o próprio contexto bíblico mostra que Deus já fez coisas extraordinárias com seus servos. Aí ele mandou aqui: meu amigo, não, me respondendo aqui, ó. Ele mandou aqui me respondendo: meu amigo, citaste 2 personagens da Bíblia que não morreram. Você citou os que conheceram a morte. Você citou os que não conheceram a morte, desculpa. Você citou os que não conheceram a morte. Sério isso? Aí eu pego e respondo pra ele aqui uma coisa. Que aqui a gente vê que ele contradizeu. Porque nós vemos que Elias e Enoque, eles foram assuntos ao céu. Assim como Nossa Senhora. Aí olha o que eu respondi pra eles aqui, pra ele aqui nos comentários. Meu amigo, é exatamente aí que você se complica. Você mesmo admite que Enoque e Elias não conheceram a morte. Ou seja, Deus já agiu fora do padrão comum da humanidade. E aqui a gente já vê que os protestantes, eles falam que ninguém está vivo, que todos morreram. Então aqui a gente vê que João Júlio já se contradizeu. Aí eu continuei falando: agora presta atenção. O seu argumento contra mim era baseado em 1 carta aos Coríntios, como se fosse uma regra absoluta. Mas a própria Bíblia mostra que Deus não está preso a um padrão único.
Ou seja, você disse que não pode haver exceções, mas a própria escritura mostra exceções. Então o problema não é o texto, é a sua interpretação. Eu falei com ele. E continuo. E mais, em nenhum comentário eu disse que Maria não morreu. A questão é a glorificação antecipada, algo que já tem princípios bíblicos quando Deus age de forma extraordinária com seus escolhidos. Se Deus já levou homens como Enoque e Elias, por que seria absurdo agir de forma ainda mais sublime com aquela que foi a mãe do Senhor? Pois aqui, no fim, sua crítica acaba se voltando contra você mesmo. Você reconhece exceções, mas quer negá-las quando não encaixa na sua teologia. Nós vemos que essa teologia, meus irmãos, desse protestante, é uma teologia rasa. Uma teologia que não tem base. Eu nem sei se eu devo chamar isso de teologia, né? Porque que isso aí é pura heresia que esse protestante fala. Ele falou tem um ponto, e no outro ele se contradizeu. Com certeza ele estava usando o chat. Porque o chat, de repente, a gente vê que é mestre, né? Nisso aí. Então ele fala tem um ponto, e no outro ele se contradiz. Ele citou aí a carta aos Coríntios, dizendo que todos serão ressuscitados no fim. E depois falou que eu serei pessoas que não morreram. Pessoas há muitos anos. É claro que elas foram assuntas, né, ao céu. Ou seja, ele reconheceu que existem exceções na própria Bíblia. Aqui está, né, um ponto que eu quero conversar com vocês. Se existe exceção, então o argumento dele já caiu. Ele mesmo se contradizeu. O argumento dele já caiu. Igual aqui, eu mostrei, citei para Enoque em Gênesis, capítulo 5, versículo 24, que diz que ele foi levado por Deus, assunto, né? Elias, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, que vai falar o seguinte, vai mostrar ele sendo arrebatado ao céu. Aí eu pergunto para esse nosso irmão protestante, esses dois passaram pela morte como todos os outros? Não. Então aqui tá pronto, gente. A própria Bíblia já prova que Deus pode agir fora do padrão comum. Aí, quando é Maria, a mãe de Deus, os protestantes começam nessas heresias dele. Agora vamos entender Paulo de Tarso corretamente. Em 1 Coríntios, capítulo 15, ele não está limitando Deus. Ele está explicando a ordem da ressurreição final, o destino da humanidade. Mas isso não significa que Deus não possa conceder graças especiais antecipadas. Presta atenção numa coisa. Cristo é chamado de primícias, ou seja, o primeiro em dignidade, não é o único a participar da glória. Deus continua sendo soberano. Agora vamos entrar num ponto que muitos não querem aceitar. E Deus já fez com servos. Por que seria absurdo agir de forma única como Maria, mãe de Jesus? Aquela que disse sim ao plano da salvação. Aquela que carregou o próprio Deus no ventre. Você acha mesmo que Deus trataria ela como qualquer pessoa, gente? Ela que é a mãe de Deus? Vamos botar a cachola para pensar um pouquinho, protestante. Então, o erro do argumento do protestante é esse. Usar a Bíblia, mas ignorar partes dela. Porque o protestante fala que segue toda a Bíblia. Mas eles ignoram boa parte da Bíblia. Fala de regra, mas esquece das exceções que Deus próprio coloca ali através das escrituras. E quando as exceções não encaixam na teologia deles, eles a rejeitam. Isso não é exegese. Isso é selecionar versículos. Coisas que vão querer favorecer a heresia deles. Versículos isolados.
Meus irmãos, a verdade é simples. A Bíblia não limita Deus. A interpretação errada é que limita. Assim como esse protestante João Júnior comentou e próprio ele mesmo se contradizeu. Ele próprio nem soube nem pensar antes de colocar. Parece que ele ficou sem saída ali, mandou ali um trem assim, sem pé na cabeça, nem pensou antes de colocar aquilo. Se esse vídeo te ajudou, meu irmão, compartilhe com alguém esse vídeo. Precisa ouvir isso. Deixe seu like. Comente aqui embaixo. Você já tinha percebido essa contradição? Deus te abençoe. E viva a verdade de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.